Revelado. O que meu marido fazia enquanto dizia estar na igreja é incrível e transformador. Ana era uma mulher simples, mas repleta de sonhos. Com 35 anos, ela se orgulhava de ser esposa de Pedro, um homem charmoso e carinhoso. Juntos, formavam uma família com 2 filhos pequenos e eram considerados o modelo de felicidade em sua pequena cidade do interior do Brasil. Contudo, as noites em que Pedro dizia estar na igreja começaram a deixar uma marca em seu coração. As horas que ele passava longe eram sufocantes. Com as crianças para cuidar e a casa a arrumar, Ana sentia que a solidão era sua única companheira. O amor, que antes era um abrigo quente, agora parecia uma fogueira durante o inverno, acesa, mas distante. Naquela noite, ao folhear um álbum de fotos, algo a tirou de seus pensamentos. O brilho de um celular esquecido na mesa pareceu chamar seu nome. Com o coração pulsando, a curiosidade tomou conta. Ao desbloquear, o mundo ao seu redor parou. As mensagens reveladas ali eram um turbilhão de emoções e segredos. Pedro não estava apenas dedicando seu tempo ao voluntariado. Havia outra vida, uma vida que Ana nunca imaginara. Cada palavra que surgia na tela era uma facada no peito. A dor paralela à confusão a envolveu. Qualquer vestígio de fé que tinha no relacionamento desmoronava a cada clique. Ana se lembrou das histórias de sua avó, sobre mulheres que enfrentaram tempestades com coragem e força. Essa chama acendeu algo dentro dela. Não sou só uma dona de casa, pensou, sou forte. Com a ajuda de amigas e do apoio familiar, decidiu investigar a verdadeira vida de Pedro. Um dia, em uma conversa difícil e angustiante, Ana tentou abrir um diálogo. Cada resposta dele era um golpe que a fortalecia de forma surpreendente. Ela percebeu que existia um poder incrível entre as mulheres ao seu redor. A sororidade se tornava uma rede de apoio inestimável. Ana estava determinada a lutar pelo que amava, mas também a desvendar os mistérios que cercavam seu marido. Finalmente, o confronto aconteceu. A mesa da cozinha, que sempre servirá de palco para risos e sonhos compartilhados, agora era um campo de batalha emocional. Ana olhou nos olhos de Pedro, buscando a verdade que não sabia se queria ouvir. O medo de perdê-lo se misturava ao desejo de retomar a conexão que haviam perdido. A tensão estava palpável, o tempo parecia se arrastar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto segurava a respiração, Ana recebeu uma carta inesperada de uma amiga antiga, alguém que não via há muito tempo. Ao abrir, seu coração disparou. As palavras prometiam revelar segredos do passado que poderiam mudar tudo. O que estava escrito ali poderia ser a chave para entender não apenas Pedro, mas a própria Ana. O que a carta conteria? Uma reviravolta inesperada esperava, e ela estava prestes a descobrir que a verdade, mesmo dolorosa, poderia ser libertadora. A luz suave da manhã invadia a cozinha enquanto Ana segurava a carta em suas mãos, como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. O papel estava amarelado, e o cheiro do perfume familiar da amiga trazia lembranças do passado. Com a mão trêmula, ela começou a ler. As palavras dançavam na sua mente, ecoando dúvidas, promessas e segredos de uma amizade que havia sido deixada para trás. Querida Ana, começava a carta, se você está lendo isso, é porque sinto que é hora de revelar algo que nunca tive coragem de contar. A cada nova linha, as emoções de Ana oscilavam entre esperança e desespero. O que a amiga poderia ter a dizer que seria tão importante? A verdade sobre Pedro não é o que você pensa, continuava a carta. Quando éramos jovens, ele fez uma escolha que moldou a vida dele, e a sua também. O coração dela disparou. O que isso significava? Como alguém que conhecia Pedro de antes podia estar entrelaçado em uma trama tão complexa? Ana lembrou-se de como sua relação com Pedro tinha começado, o flerte inocente que logo se transformou em amor. Era como se, por um instante, seu coração falasse mais alto que a razão, e ela decidiu seguir adiante com a leitura. No final da faculdade, ele se envolveu em algo maior do que ele mesmo. As palavras corriam como um rio, cada uma carregando suas próprias verdades. Esse caminho levou a decisões que ele nunca explicou, mas que afetaram todos ao seu redor. As lembranças começaram a surgir.
Vocês lembram do Pedro, ativo na comunidade da igreja, sempre ajudando, sempre sorridente. Mas Ana nunca soubera que havia outra camada sob aquela superfície. Tantas coisas deixadas para trás, tantas perguntas sem respostas. Ela parou, respirando fundo. Havia uma mistura de raiva e tristeza dentro dela. A imagem de um homem que admirava agora se desvanecia como um castelo de areia levado pela maré. A carta apenas reacendia a fogueira das emoções contidas, mas a vontade de saber mais a empurrava para frente. Tentei me afastar, mas as consequências das escolhas de Pedro nunca foram apenas dele, continuou a amiga. Eu deveria ter falado antes, mas teme que você não compreendesse. O telefone vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de uma das suas amigas, perguntando como Ana se sentia após a conversa com Pedro. Por um momento, ela hesitou, segurando a carta em uma mão e o celular na outra. Qual era o próximo passo? Deveria compartilhar essa nova informação? E se Pedro não quisesse que a verdade viesse à tona? O dilema interno crescia como uma tempestade. Ao mesmo tempo que desejava saber a verdade, tinha medo do que isso poderia significar para sua vida e para seus filhos. Essa amiga iria ajudá-la ou apenas atrapalhar? Ela decidiu que precisava conversar urgentemente com a amiga que lhe enviará a carta, para buscar respostas e clareza. Com o coração acelerado, Ana pegou o telefone e ligou. Cada toque do botão parecia pesar uma tonelada. Essa decisão poderia mudar tudo. Oi, é a Ana, disse, a voz tremula, quase uma súplica por compreensão. Preciso que você me explique tudo, mas, antes que a amiga pudesse responder, um som familiar ecoou pela casa. A porta da frente se abriu. Era Pedro. O mesmo sorriso que ela conhecia, mas que agora soava tão distante. O que ele diria quando vieram as verdades à tona? A interação dele poderia ser o que desencadearia a tempestade que estava se formando. Ana engoliu em seco, enquanto a ansiedade a consumia. Agora as respostas estavam mais próximas, mas também as consequências de suas escolhas. O momento da verdade chegou, pensou, sentindo a adrenalina pulsar. O que viria a seguir mudaria não apenas seu coração, mas toda a sua vida. A questão era, estaria pronta para enfrentar o que Pedro tinha a dizer? Ana não tinha certeza do que fazer. A visão de Pedro a paralisava, e a carta estava ardendo em seu bolso. O sorriso fácil dele agora parecia uma máscara, uma fachada erguida para esconder um universo de segredos. Mais do que qualquer coisa, ela desejava que ele dissesse algo que faria a dor se dissipar. Oi, meu amor. Pedro chamou, sua voz suave como a melodia de um velho amor. Ana forçou um sorriso, mas por dentro, sua mente girava. Ele estava ali, em casa, com um ar despreocupado, enquanto uma parte dela sentia que o mundo estava prestes a desmoronar. Ela finalmente encontrou coragem para falar. Pedro, precisamos conversar. A tremura na sua voz não passou despercebida. Ele olhou nos olhos dela, instantaneamente preocupado. O que houve, Ana? Ele se aproximou, como se quisesse tocar sua mão, mas ela recuou, sentindo que precisava proteger-se de qualquer toque que pudesse fazer o mundo parecer um pouco mais suportável. Eu recebi notícias, informações sobre você, disse ela, as palavras saindo entre suspiros. Não era fácil, mas a carta pesava tanto que era absurdo ignorá-la. Sobre o seu passado. O semblante de Pedro escureceu. Seus olhos, antes alegres, agora eram um reflexo de algo que não estava claro. O que você sabe, Ana? Perguntou. O tom dela não era de curiosidade, mas de um pedido de socorro. Ana hesitou, os sentimentos emaranhados. A verdade estava à vista, mas a esperança de que Pedro não fosse o homem sombrio descrito na carta mantinha parada. Havia coisas que você não me contou, decisões que afetaram nossa vida, Pedro. O que você escondeu de mim? A tensão na sala era palpável. O silêncio se arrastava, e Ana sentiu como se estivesse flutuando entre o espaço de palavras não ditas e as muitas incertezas que pairavam sobre o relacionamento deles. Não era hora de falar sobre isso, ele falou, olhando para o chão. Eu queria proteger você e nossos filhos. As palavras oprimiam Ana, como se um peso invisível a afundasse. Proteger ou esconder? Sua voz aumentou, e ela sentiu um calor subir pelo rosto. Dizer que estava na igreja enquanto seu passado estava te perseguindo é uma proteção? O que você estava fazendo de verdade, Pedro? Ele decidiu calar-se, e esse silêncio gritou mais alto do que qualquer resposta que ele pudesse dar. Ana sentiu um frio no estômago. As interrogações se aglomeravam como nuvens em uma tempestade.
A amizade de sua juventude, a confiança que construíram, tudo estava ameaçado. Eu mereço saber a verdade. Nossos filhos merecem saber quem é seu pai. Ela disparou, as palavras explodindo de sua boca como chamas. E no fundo, não eram apenas os segredos que a feriam, mas a quebra do que pensava ser o núcleo da vida deles. Pedro finalmente olhou para ela, e disse, com a voz baixa e firme, Ana, eu fiz escolhas que me levaram a caminhos obscuros. Mas não sou aquela pessoa. Estou mudado. As lágrimas brotaram em seus olhos. O que poderia ser essa mudança? Poderia um homem, no centro de tantas mentiras, se redimir? Você precisa me contar. O que realmente aconteceu? O que você fez por todo esse tempo que esteve na igreja? Seus olhos imploravam respostas, uma compreensão que poderia curar. Antes que Pedro pudesse responder, a campainha tocou. O som ecoou pela casa, interrompendo a crise emocional. Ana olhou para a porta, a esperança e o medo se chocando em seu coração. Quem seria? Mais um fantasma do passado? Pedro parecia hesitar, mas o toque contínuo da campainha trouxe um novo nível de urgência. O que mais poderia estar à espera deles além da porta? E mais importante, estaria preparada para ouvir a verdade que poderia mudar tudo? Pedro hesitou, seus olhos fixos na porta. O toque da campainha se repetia, insistente, como se quisesse forçá-los a enfrentar algo que estava além do que poderiam imaginar. Ana sentiu a adrenalina subir em seu corpo, a expectativa misturada ao medo. Aquela visita poderia significar tanto, e ao mesmo tempo, nada. Você não vai atender? Ela perguntou, o tom quase um sussurro, mas cheio de urgência. O que estava em jogo era muito maior do que a polidez de um simples cumprimento. A tensão na sala amplificou cada batida do seu coração. Eu não sei. A voz de Pedro era áspera, como se a incerteza o tivesse aprisionado ali. Ele parecia lutar contra os próprios demônios, debates que não tinham nada a ver com o que estava do lado de fora. Ana não conseguia esperar mais. O que quer que estivesse à porta poderia mudar o rumo daquela conversa. Eu vou atender, decidiu. Pedro a olhou, mas não a impediu. Ao contrário, ele se afastou, como se quisesse se esconder atrás das paredes da casa que um dia parecerá tão cheia de promessas. Com passos rápidos, Ana caminhou até a porta, sua mão tremendo levemente enquanto apoiava na maçaneta. Era agora ou nunca. Ao abrir, ela se deparou com um rosto familiar. Era sua amiga de infância, Júlia, mas a expressão dela não era a de alegria. Pelo contrário, havia uma mistura de preocupação e alívio que fez o coração de Ana acelerar. Oi, Ana. Desculpe te interromper. Júlia disse, a voz trêmula. Eu espero que não esteja em um momento ruim. A expressão de Júlia indicava que havia muito mais por trás daquela visita. Pelo contrário. Pedro e eu estávamos discutindo, Ana admitiu, sua voz saindo mais baixa, como se fosse um segredo. O que você está fazendo aqui, Júlia? É sobre o Pedro, ela começou, quase hesitando antes de prosseguir. Eu não sei como dizer isso. Mas o que você precisa saber é de suma importância. Tive uma conversa com alguém que sabe mais sobre o passado dele. O mundo inteiro pareceu congelar em torno de Ana. A carta em seu bolso agora parecia a segunda mais pesada das revelações. Como assim? O medo tomou conta. O que mais haveria para descobrir? O que mais poderia ser revelado naquele momento? Ele encontrou você, Ana. A pessoa do passado dele. A que ele tentou apagar, disse Júlia, finalmente se adiantando com a verdade. E não é só isso. O que ele fez para se afastar dela, para ser quem é hoje, te envolve. Ana olhou por cima do ombro, vendo Pedro parado no fundo do corredor, a expressão dele transformada em uma mistura de horror e resignação. A verdade, escondida por tanto tempo, finalmente se insinuava, e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Não. Ela disse, quase em um grito, quando a mente começou a girar com possibilidades. O que você está falando? Lamento muito, Ana. Mas você precisa entender que ele não é só o Pedro que você conhece. Não é só isso, Júlia respondeu, a voz grave. Ele esconde uma parte de si que pode te destruir. A campainha não parava de tocar na cabeça de Ana. O que mais ela não sabia? Que tipo de segredo poderia ser tão devastador? Pedro finalmente falou, sua voz quebrada enquanto tentava justificar. Ana, por favor, eu posso explicar. Não é como você está pensando. Como posso confiar em você agora? Ana respirou profundamente, uma tempestade emocional a consumindo.
Como posso acreditar em qualquer coisa que você disser depois de tudo isso? Júlia olhou para Pedro e de volta para Ana, e nesse momento, uma escolha se impôs: ouvir ou fechar a porta para a verdade. O peso do desconhecido pendia entre eles, exigindo uma decisão que poderia moldar o futuro de todos. Eu preciso obter respostas. Você vai me contar tudo, Pedro, Ana disse, firme. Mas uma pergunta ecoava sem parar na sua mente. Até onde a verdade poderia levá-los? Ana não sabia o que esperar. O olhar de Pedro, somado às palavras de Júlia, tornava tudo mais complicado. Aquela realidade, antes tão clara e colorida, parecia desmoronar em cinzas diante de seus olhos. Com um movimento rápido, ela deu um passo à frente, desafiando-o a falar. Então, Pedro, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Sua voz soou firme, mas por dentro, um turbilhão de incertezas a consumia. Pedro hesitou, suas mãos tremendo levemente. Ele parecia uma sombra da pessoa que Ana conhecia. Ana, eu. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Eu não sou quem você pensa que sou. O meu passado é complicado. Ana sentiu um aperto no peito. Complicado? Pedro, isso não é um adjetivo suficiente. Você a encontrou? Quem ela é? A última pergunta saiu em um sussurro angustiado. Cada segundo que passava sem uma resposta aumentava seu desespero. Júlia, percebendo a intensidade daquela situação, decidiu intervir. Ela se chama Clara. E há muito mais, Ana. O que Pedro fez para se afastar dela não foi por sua própria vontade. Ele estava lutando contra algo muito maior do que ele mesmo. E isso mudou tudo? Ana perguntou, os olhos fixos em Pedro, buscando alguma esperança. Ela queria acreditar que ainda havia uma chance de entender, de reconquistar o que tinha. Pedro, com a voz embargada, começou a relatar. Clara era uma parte da minha vida que eu não conseguia lidar. Eu me afastei dela porque não conseguia ser a pessoa que ela merecia. Fiz o que fiz para não te magoar, Ana. Não queria que você descobrisse quem eu fui. A respiração de Ana parecia travada, suas emoções em um caos. Você está me dizendo que toda a sua vida aqui comigo é baseada em mentiras? Ela não conseguia segurar mais. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Não, não são mentiras. Eu te amo, Ana. Eu construí tudo isso com você porque eu queria mudar, ser uma pessoa melhor. Mas eu não consegui lidar com o que ficou para trás, Pedro enfatizou, a sinceridade em seu olhar quase a derrubando. Mas e se Clara voltar? E se tudo isso renascer? Ana gritou, a dor no seu coração aguda. O que mais aquela revelação escondia? A possibilidade de um futuro compartilhado estava agora mais distante do que nunca. Júlia interrompeu novamente, a voz carregada de preocupação. Ana, eu só acho que você precisa entender o real perigo que ele enfrentou. Não se trata apenas de Clara. É algo muito mais profundo. A vida de Pedro estava em risco. E agora, talvez a sua também esteja. Nesse momento, o mundo pareceu parar. Ana sentiu o ar faltar. O que exatamente Júlia estava insinuando? Uma sombra sinistra pairava sobre suas vidas, e a revelação a fazia querer gritar por socorro. Que tipo de risco, Júlia? O que está escondido? Perguntou Pedro, sua voz agora carregada de pavor. A história de Pedro está entrelaçada com pessoas que não vão desistir facilmente. Afastar-se não é o suficiente. Se ele não resolver isso, Ana, vocês dois podem acabar em uma situação muito perigosa. Ana olhou para Pedro, e mais uma vez sentiu o peso da responsabilidade. Os laços que construíram estavam sendo testados de uma forma que ela nunca imaginou. Então, o que você vai fazer, Pedro? Ela questionou, a confiança agora mais frágil do que nunca. O que você planeja fazer para nos proteger? Pedro fechou os olhos, a expressão de determinação começando a tomar conta de seu rosto. Eu vou colocar um ponto final nisso. Não sei como, mas eu vou. E não vou deixar que ninguém mais machuque você. Mas dentro dele, uma dúvida ainda persistia. Ele sabia que, enfrentando seu passado, poderia colocar tudo em risco novamente. E isso o aterrorizava. Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. E enquanto ela processava cada palavra, uma pergunta ecoou em sua mente. Ele conseguiria realmente confrontar seu passado, ou isso apenas abriria novos ferimentos na sua vida? A campainha voltou a tocar, esta vez mais alta e impiedosa. O som reverberava não apenas na casa, mas em seus corações, como se um novo capítulo estivesse
prestes a começar. O que seria aquela nova visita? Ana olhou para Pedro, seus olhos cheios de incerteza e medo. O toque insistente da campainha parecia aumentar a pressão no ar, como se o próprio mundo esperasse por uma revelação. O coração dela batia acelerado, e ela se perguntava se estava pronta para ouvir o que quer que estivesse espreita do outro lado da porta. Você vai atender? Júlia quebrou o silêncio, a voz embargada pela tensão. Pedro, ainda visivelmente abalado, hesitou. Ele queria estar preparado, mas a verdade era que ele não sabia o que esperar. Espiando pela janela, viu uma silhueta familiar. Seu estômago afundou. É o Sr. Ribeiro, disse ele, a voz quase um sussurro. Ele é alguém do passado. Quem ele é? Ana perguntou, levantando uma sobrancelha, tentando entender a conexão. Um amigo e inimigo. A resposta saiu em um misto de desespero e contrariedade. Ele sabe sobre Clara e sobre o que aconteceu. Se ele estiver aqui, pode ser que ele venha atrás de você. Ana completou, o medo crescendo dentro dela. Pedro acenou afirmativamente, sabendo que a conversa que teriam seria muito complicada. O passado não estava apenas batendo a porta, ele estava prestes a entrar. Pedro, por favor, Ana sussurrou. Você precisa contar a verdade. Se tem algo que devemos saber sobre esse homem, é melhor que saia agora. Ele balançou a cabeça, lutando contra a vontade de se esconder. Eu sei, mas eu não quero que você se machuque ainda mais. Não sei se estou pronto. Pedro. A voz de Júlia cortou a cena. Nós não temos tempo. Ele não vai parar até que tudo esteja resolvido. A insegurança de Pedro se transformou em determinação. Ele abriu a porta lentamente, encontrando o olhar penetrante de Sr. Ribeiro. O homem, já de idade avançada, tinha um ar de confiança que intimidava. A boa notícia é que você finalmente resolveu enfrentar seus demônios, Pedro, começou o velho, com um sorriso que não chegava aos olhos. A má notícia é que eles estão mais vivos do que nunca. Ana, agora mais preocupada que antes, olhou para Pedro, aguardando uma explicação. A expressão dele era uma mistura de coragem e medo. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. Eu sei. E você também sabe que não pode fugir para sempre. Clara não é a única que possui segredos. E os meus, eles não ficarão escondidos para sempre, disse o Sr. Ribeiro, como se estivesse falando para um estranhamento. Era uma ameaça velada, e Ana sentia que a cada frase, a tensão aumentava. A verdade virá à tona, Pedro. E se você não lidar com isso agora, a consequência não será só sua, continuou o Sr. Ribeiro, inclinando-se levemente, aproximando-se. Pedro deixou escapar um suspiro pesado e olhou para Ana, seus olhos implorando por compreensão. Ele sabia que precisava agir, mas a ideia de colocar Ana em risco paralisava. O que você quer de mim? Ele finalmente perguntou, a voz trêmula. Você sabe muito bem o que quero. E o que precisa fazer? O mais velho respondeu, fixando o olhar em Pedro. Agora, você tem até o final da semana, ou as coisas irão sair do controle. A qualquer momento, Clara pode voltar, e você não vai querer que isso aconteça sem ter tomado uma atitude. Aquelas palavras ecoaram dentro de Pedro, fazendo cada fibra de seu ser tremer. O tempo estava se esgotando, ele sentia isso. Ana estava olhando para ele, a preocupação refletida em seu rosto. Pedro, o que você vai fazer? Ana questionou, um misto de medo e determinação em sua voz. Pedro respirou fundo, sua mente agindo freneticamente, buscando respostas. Ele sabia que não poderia deixar a sombra do seu passado dominá-lo novamente. Era hora de enfrentar tudo. Mas esse enfrentamento poderia significar feridas abertas e problemas ainda maiores. E se ele falhasse? E se a verdade se revelasse tão devastadora que não houvesse retorno? O olhar de Júlia, solidário, trazia conforto. Mas a decisão estava nas mãos de Pedro. E ele sabia que sua escolha poderia mudar para sempre o destino de todos ao seu redor. A campainha tocou novamente, como um alerta. O que mais viria à tona? E quem mais estava chegando? Pedro sentiu o coração disparar. A campainha insistia, quase como uma tortura sonora. O Sr. Ribeiro, com seu olhar penetrante, parecia aproveitar cada segundo da ansiedade que pairava no ar. Ana e Júlia aguardavam, a respiração tensa, como se as próximas palavras de Pedro pudessem mudar tudo. Eu vou lidar com isso, disse Pedro, tentando soar mais convicto do que realmente se sentia. Mas preciso da ajuda de vocês.
Não posso fazer isso sozinho. Então, conte-nos tudo, Ana pediu, os olhos arregalados de expectativa. Todo o seu passado, por favor. Precisamos entender o que está em jogo aqui. Pedro hesitou. As lembranças de Clara, cheias de dor e arrependimento, inundaram sua mente. Ele fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Clara era minha melhor amiga. Mais do que isso, era a pessoa que me conhecia mais do que qualquer um. Mas algo deu errado. Algo estrondoso. E o que aconteceu? Mudou nossas vidas para sempre. Senhor Ribeiro apenas observava, seus olhos escuros parecendo brilhar de satisfação. Os segredos só crescem em silêncio, Pedro. Não se esqueça disso. Pedro respirou fundo. A lembrança da última vez que viu Clara voltou como uma onda avassaladora. Ele estava decidido a confrontar não apenas seus medos, mas também a verdade que tanto havia evitado revelar. Eu a amava, mas nunca pude dizer. E quando a perdi, não consegui lidar. Fui um covarde. Mas o que aconteceu entre vocês? Júlia interveio, a inquietação se misturando à compaixão em sua voz. Ela tinha uma vida complicada, cheia de desentendimentos com a família. Eu a promovi para longe de tudo isso. E então, um dia, ela simplesmente desapareceu, disse Pedro, suas palavras pesando como âncoras. O senhor Ribeiro sabia onde ela estava. Ele poderia ter me ajudado, mas não fez. O que eu tinha a ver com isso? O velho respondeu, arqueando uma sobrancelha desafiadora. Cada um é responsável por seus próprios destinos, Pedro. Você teve a chance de evitar tudo isso. Agora pode ser tarde demais. Ana olhou para o misterioso homem, um arrepio de desconfiança a invadindo. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que o passado nunca desaparece. Será que vocês estão prontos para enfrentar as consequências? A Clara que você conheceu pode não ser a mesma que está por aí, e quem realmente comanda este jogo pode não ser quem esperam, respondeu o Sr. Ribeiro. Pedro sentiu um frio na barriga. O que ele estava insinuando? Ele queria respostas, mas sentia que cada nova revelação seria um golpe duro na já frágil estabilidade que ele tentava montar na vida de todos. Então, o que eu faço? Perguntou Pedro, sua voz quase uma súplica. Como posso descobrir a verdade sobre Clara? E o que você tem a ver com isso? Comece pela última vez que a viu. O que você fez? Aonde foi? Disse Ribeiro. Deixe que as lembranças o levem para a verdade. Seria esse o caminho? Pedro sabia que precisava revisitar momentos que preferia esquecer. Ele teria de se despir de tudo e mergulhar de cabeça na escuridão que seguia em seus pensamentos. E se ao voltar às sombras, ele não apenas encontrasse Clara, mas também as verdades dolorosas que o cercavam, aquelas que o mantinham aprisionado em seu próprio passado? O que mais ele descobriria? As perguntas o assombravam enquanto olhava para as pessoas ao seu redor. Ana, buscando qualquer sinal de esperança, e Júlia, determinada e firme. Vamos descobrir a verdade juntos. Não deixaremos que ela escape de nós mais uma vez. Me ajudem a lembrar, Pedro disse, sentindo que essa seria a decisão que poderia mudar tudo. Ele sabia que estava na beira de um novo começo, e a jornada seria dolorosa, porém necessária. Mas o que mais estava por vir? E o passado realmente poderia ser confrontado sem causar novos estragos? Pedro sentiu a adrenalina correr por seu corpo enquanto se preparava para enfrentar suas lembranças. As palavras do Sr. Ribeiro ressoavam em sua mente como um mantra perturbador. O passado nunca desaparece. Era difícil acreditar que, ao revisitar aquele dia fatídico, conseguiria encontrar respostas. Mas, com Ana e Júlia ao seu lado, ele sentiu uma centelha de coragem. Vamos, disse ele, direcionando seu olhar para a porta da frente. A luz do lado de fora parecia ofuscante. Ana e Júlia trocaram um olhar. Não sabiam o que esperar, mas estavam determinadas a seguir Pedro, mesmo que isso significasse revisitar o sofrimento. Eles saíram juntos, a atmosfera carregada de incerteza e tensão. Enquanto caminhavam, Pedro se lembrou do último dia que passou com Clara. O sol brilhava alto, e eles estavam na praia, riem e se divertiam. Parecia que nada poderia dar errado. Mas tudo mudou em um instante. Chegaram à praia, agora envolta em bruma e silêncio. O mar estava agitado, como se estivesse refletindo a tempestade dentro dele. Pedro sentiu um nó na garganta. Aqui foi onde tudo começou, e ele estendeu a mão para o areal frio. Júlia olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar.
O que você sente quando pensa naquele dia? Sua voz era suave, embora carregasse um peso profundo. Pedro fechou os olhos e recordou o sorriso de Clara, os sonhos que compartilhavam, as promessas nunca cumpridas. Eu a deixei escapar. Fui um covarde, ele murmurou, incapaz de conter a emoção. Ana se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você não pode carregar esse peso para sempre. Este é o momento de libertar esse fardo. Mas será que eu posso? Ele questionou, a insegurança permeando suas palavras. E se o que eu encontrar for ainda pior do que eu imagino? Júlia balançou a cabeça, decidida. Precisamos descobrir a verdade. Mesmo que isso doa, é hora de encarar. Pedro respirou fundo e caminhou em direção ao mar. Eles se sentaram na areia, e uma onda de memórias começou a fluir. Lembranças de risos, lágrimas, e a promessa de amor que nunca se concretizou. A última vez que conversei com Clara foi sobre seus problemas em casa. Ela parecia tão perdida, tão vulnerável. Eu queria proteger ela. Mas não consegui. A frustração transformou-se em lágrimas. Ana o abraçou, e os três ficaram ali por um momento, compartilhando a dor que os unia. Quer saber a verdade? Pediu Júlia, de olhos fixos em Pedro. Você precisa assumir a responsabilidade. Se precisar de desculpas, faça. Se precisa de perdão, busque. Não deixe que a dúvida te consuma. Pedro percebeu que o que ele precisava não era só entender o que aconteceu com Clara, mas também se perdoar por ter sido tão passivo. Ele se levantou, decidido. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, e ele sentiu que era hora de agir. Vamos juntos, então. Quebrar esse ciclo de dor e buscar a verdade, juntos, afirmou, determinado. Mas, enquanto ele falava, uma nova preocupação o invadiu. E se Clara não quisesse ser encontrada? E se, ao reabri-las, as feridas se tornassem ainda mais profundas? Com essas perguntas rondando sua mente e um novo peso no coração, ele olhou para Ana e Júlia, buscando apoio. O que fazemos agora? E se formos confrontá-la e tudo o que encontrarmos for apenas mais caos? A resposta ainda estava no ar, pairando como a neblina diante do mar. O que eles realmente estavam prestes a descobrir? Pedro sentiu que seu coração batia mais forte. O entusiasmo e o medo trocavam de lugar dentro dele, como as ondas do mar que se quebravam na areia. Olhou para Ana e Júlia, buscando alguma indicação de que estavam prontos para o que estava por vir. A luz suave do crepúsculo refletia nas lágrimas que tinham secado, mas a dor ainda estava fresca. Acho que devemos ir até a casa dela, disse Júlia, a voz firme, mas com tremor sutil. Se Clara estiver disposta, podemos tentar entender a situação. Não podemos deixar o passado nos aprisionar mais. O grupo começou a seguir o caminho que levava à pequena casa de Clara, a mesma que durante anos Pedro evitou. A caminhada parecia interminável, cada passo puxava à memória os momentos em que esteve ali com Clara, rindo e sonhando. Mas agora, a mistura de expectação e ansiedade criava um peso nas pernas. Quando chegaram à casa, o silêncio era ensurdecedor. A porta estava entreaberta, e Pedro hesitou. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Júlia. Você precisa assumir a responsabilidade. Com um gesto rápido, empurrou a porta e entrou. O cheiro do mar estava fresco no ar, mas o interior da casa era denso e abafado. O mobiliário simples ainda existia, mas o que antes tinha vida agora parecia triste, como uma antiga canção tocada em um disco arranhado. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de que ela estava ali. Clara? Sua voz ecoou na sala vazia. Um calafrio percorreu sua espinha. Ana e Júlia o acompanhavam de perto. Seus olhares trocados se misturavam entre encorajamento e apreensão. Pedro sentiu que seus amigos eram uma âncora naquele momento tenso. Foi quando ouviu um som vindo do fundo da casa, como se alguém estivesse se movendo. O coração de Pedro disparou. Ela está aqui, sussurrou. E, sem pensar, ele começou a andar em direção à origem do barulho. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar na cozinha, Pedro se deparou com Clara. Ela estava de costas, enrolada em um cobertor, sozinha e parecendo alheia ao mundo. O que Pedro mais esperava e temia estava ali. A mulher que tanto amava, agora uma sombra do que foi. Clara, ele chamou novamente, a voz quase saída de seus lábios como um lamento. Ela virou-se lentamente, e seus olhos se cruzaram. O tempo pareceu parar. Pedro! O nome saiu suavemente de seus lábios, como um eco de algo que ela pensava ter esquecido.
A expressão dela era de surpresa, mas também de tristeza. Eu precisava te ver, Pedro gaguejou, a emoção tomando conta dele. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, sobre nós. Clara abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Apenas lacrimejava um pouco, e Pedro percebeu que o peso das lembranças não era apenas dele. Era dela também. Júlia e Ana se mantiveram à distância, respeitando a intimidade daquele momento sutil. Pedro sentia que, por mais difíceis que as palavras fossem, era o momento de enfrentá-las e entender. Eu não sou a mesma pessoa, Clara murmurou, como se suas palavras fossem pesadas demais. A vida seguiu em frente, e eu não sei se posso voltar a ser quem eu era. O coração de Pedro se quebrou um pouco mais. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse ajudá-la a se reconstruir. Eu não quero que você seja a mesma, ele disse, firme. Só quero que você esteja aqui, agora. Podemos encontrar um caminho juntos. Se você quiser. Mas Clara olhou para ele, as inseguranças dançando em seus olhos. E se descobrirmos que o que temos é apenas dor? O silêncio pairou no ar, e com ele, a pergunta que deixava Pedro inquieto. Seria possível transformar essa dor em algo novo? Enquanto ele buscava as palavras, a atmosfera começou a mudar. A incerteza que antes pairava como neblina começava a se dissipar. E no fundo do seu coração, uma semente de esperança começava a brotar. Mas antes que pudesse responder, ouviram um barulho vindo do lado de fora, um estrondo que parecia vir da direção da praia. Pedro e Clara trocaram olhares apreensivos. O que agora estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. A dúvida pairava como um fantasma, questionando o que mais estava escondido. O que poderia estar à espreita no horizonte? Pedro ficou paralisado. O barulho do lado de fora ganhou proporções ameaçadoras, como se alguma força invisível estivesse prestes a se manifestar novamente em suas vidas. O coração de Clara acelerou, e ela se levantou devagar, como se a realidade finalmente estivesse prestes a alcançar o outro. O peso de todas as emoções, as memórias e os segredos pairavam no ar entre eles, desafiando a coragem que estavam tentando reunir. Talvez seja a hora de nós dois enfrentarmos o passado juntos, disse Pedro, a voz embargada pela emoção. Eu não vim aqui para te fazer sofrer novamente, mas sim para curar o que está quebrado. Clara olhou para ele, a confusão dançando em seu olhar. Pedro, eu não sei se posso suportar isso. A dor que vivemos é quase insuportável. Após as palavras dela, um silêncio pesado envolveu a casa enquanto as ondas continuavam a quebrar violentamente na praia. O passado parecia gritar cada vez mais alto, exigindo uma resposta. Ana e Júlia, presas na sala, trocaram olhares, percebendo a intensidade da cena. O que poderia acontecer com Pedro se ele se abrisse para Clara enquanto pisava por cima das cinzas de um passado tão complicado? Foi joga-se ao mar pela primeira vez, a sensação de libertação e angústia ao mesmo tempo. De repente, o som lá fora aumentou, e as janelas começaram a tremer, como se algo estivesse tentando entrar. A pressão da situação crescia, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer preenchia a sala. Devemos ir ver o que é isso. Ana disse, quebrando o silêncio. O que poderia ser? Clara hesitou, mas Pedro insistiu. Vamos juntos. É hora de enfrentarmos o que está à nossa porta. Literalmente. Eles saíram da casa em direção à praia, onde a luz do sol se misturava ao céu cinzento, criando uma atmosfera surreal. O vento carregava um novo cheiro, algo familiar. Conforme se aproximavam, avistaram um grupo de pessoas em volta de um pequeno barco à deriva, que havia se espatifado contra as rochas. Clara, é tempo de fazer isso agora, Pedro murmurou, segurando a mão dela com firmeza. Aquela era a chance que precisavam para curar suas feridas, mas também para enfrentar o que restava de seus fantasmas. Ao chegarem perto, reconheceram um dos tripulantes. Era alguém do passado, uma amiga que Pedro pensava que nunca mais veria. Clara! Pedro! Gritou ela, tomando conhecimento deles. Vocês precisam vir aqui, urgentemente. Mas como você está aqui? Clara perguntou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu estive por perto. E tem algo que vocês precisam saber sobre seu passado. Agora é a hora certa para colocar tudo no lugar, disse a amiga, enquanto o pânico começou a tomar conta das emoções ao redor. O grupo não se importou em voltar ao calor da casa. A verdade estava sendo chamada no limite da praia, e Pedro sabia que não poderia escapar dela novamente. Eram essas as consequências de suas escolhas e as dores que os uniam.
Ele olhou para Clara, que estava pronta para ouvir, disposta a reescrever suas histórias. CTA e os nossos novos começos juntos. Devemos enfrentá-lo tudo ou podemos perder mais do que temos, concluiu Pedro, por fim, convencendo-se de que não havia mais espaço para mentiras. As ondas rugiam com força, e entre elas, viriam à tona os segredos que por tanto tempo foram enterrados. Mas perceber que juntos seriam mais fortes que os ecos do que já viveram aliviava o coração de todos. Até que a verdade estivesse à vista, Ana e Júlia caminhariam juntas, esperando que o sol nascesse novamente sobre seus caminhos, afirmando um a um seu propósito e seu amor por Pedro. Com um novo sopro de coragem, Pedro estendeu a mão para Clara, e juntos enfrentaram suas sombras. O que quer que viria, eles estariam prontos para enfrentar, sem mais motivos para se esconder. A mensagem do momento era clara. Não importava a profundidade da dor ou a extensão dos segredos, era tempo de perdoar, enfrentar e amar. Se havia alguma certeza, era que as cicatrizes poderiam contar suas histórias, mas a luz do futuro estava em suas mãos. E lembre-se, esta história é única e transformadora. Portanto, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando estas histórias poderosas. Comente suas reações e teorias sobre o final. O que você faria na pele de Ana ou Pedro? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você pode mudar o dia de alguém.